Olá, bonsoir. Aqui é o professor Pierre. Hoje vamos continuar com o nosso curso Creole Haitiano, né? Esse curso ficou parado por um tempo, mas hoje resolvi, né, continuar com esse curso. Hoje, o que a gente vai estudar? A gente vai estudar um verbo, é um verbo que em creole, quando falando, e tem um monte de significados. Quer dizer o quê? Dependendo como você vai usar esse verbo, você vai tomar cuidado para não usar, de maneira errada. Você vai tomar cuidado para usar é, de, de maneira certa, certo? Agora vamos começar. Que verbo vamos estudar hoje? A gente vai estudar o verbo fourrer. É. Vamos ver o verbo fourrer e vamos entender, né, os significados e também vamos falar sobre sobre os contextos, né? Quando usar, como usar e quando também para não usar. Gente, não esquece, o nosso curso precisa de apoio, né? É por isso que eu vou pedir para você, né, de continuar apoiando, né? Quando dá uma joinha, também compartilha e comente, tá bom? Vamos começar já? Vou compartilhar com vocês a tela para a gente poder, né, começar com o nosso curso de crioulo haitiano. Vamos lá. Tá. Como a gente já falou, hoje vamos estudar essa aqui, que é o verbo fourrer. Bom, esse verbo, gente, literalmente, literalmente, esse verbo significa enfiar, né? Enfiar. Mas quando você vai juntar o fourrer com um nome, com um pronome, ele vai mudar de sentido e vai mudar também de significado. Mas se você falar fourrer tout court, né? Se você falar, se simplesmente você falar fourrer, fourrer quer dizer enfiar, tá? Enfiar, né? É fourrer. Agora vamos estudar primeiro o primeiro significado do verbo fourrer. Aqui a gente está vendo na tela fourrer. Bom, a gente já estudou o que é G. G é essa aqui, né? É olho, tá? G. Fourrer. Bom, se você vai falar português, né? Você não vai falar enfiar olho, né? Mas em creole, quando você usa fourrer, não é literalmente você vai usar enfiar olho em português, como a gente está vendo aqui. Fourrer tem sentido de olhar, né? Olhar com atenção. Fourrer é o quê? É olhar com atenção, tá? Olhar com atenção. Como a gente está vendo aqui, né? Olhar com atenção. Agora, gente, bom, est-ce que je suis capable de garder avec attention? Oui, je suis capable de dire. Si je dis garder avec attention, é a mesma coisa, né? Se eu, por exemplo, se eu digo fourreger. Só que, gente, garder avec attention é melhor que você falar isso do que você falar fourreger. Porque fourreger, se você está conversando com uma criança,
né, com uma criança, ela não vai entender o que é fugir, né? Uma criança haitiana, ela não vai entender. Mas conversando com um adulto, né, com uma pessoa que tem né, uma certa idade, ela vai entender. Mas não esquece, não pode utilizar fueger conversando com uma criança. Certo? Conversando com uma criança, é melhor falar e preter atenção, né? Preter atenção, né? É melhor falar isso. Agora, vamos ver o exemplo aqui, para a gente ver. O exemplo que a gente tem aqui é fuegeu pué sacapace. Fuegeu pué sacapace, né? Olhar com atenção para ver o que está acontecendo, né? Sacapace. Capace essa frase está no presente. Aqui a gente tem um presente que está que dando continuidade, tá? Que dando continuidade. Capacê é o que está acontecendo. Então, fuegeu, pué, sa, capacê, né? Olhar com atenção para ver o que está acontecendo. Então, aqui a gente vê que fueger significa o quê? Fueger significa olhar avec atenção. Olhar avec atenção. Agora, a gente, vamos ver. O meu celular estava tocando aqui. Tá, me atrapalha. Tá, agora vamos ver o segundo exemplo e também o segundo significado. É furebouche. Né? Furebouche é o quê? Furebouche quer dizer meter colher. Meter colher. Né? Furebouche. Donc, a gente não vai esquecer quando você vai usar furebouche, você precisa tomar cuidado, porque furebouche, como você vai usar furebouche, o tom que você vai utilizar pode ser uma palavra aqui, né, que falta gentileza, né? Gentileza, né? Que falta gentileza. Aí você precisa usar furebouche usando um tom agradável, tá? Um tom agradável. Senão, você não precisa usar, porque a pessoa com quem que você vai conversar, talvez ele vai entender isso mal. Certo? Então, furebouche é o quê? É meter colher. Meter colher quer dizer você, você, né, percebeu duas pessoas discutindo, né? O ponto que eles pode ser que eles pode ser pode ser que tenha briga. Então você vai entrar para impedir, né? Você vai entrar para impedir. Aí aqui é furebouche. Você vai meter colher, você vai furebouche para impedir, né, de acontecer pior, tá? Agora vamos ver qual é esse exemplo que a gente tem. Esta aqui, gente, esse exemplo aqui, pafuebucho na afem. Pafuebucho na afem, não se mete, né? Não se mete no meu assunto, né? No meu assunto, né? Não se mete no meu assunto. Pafuebucho na afem, né? Essa aqui é um exemplo, né, que eu estou passando para você. Mas você pode usar, né, de uma outra maneira também, né? De uma maneira, né, muito leve, né? Aqui é um exemplo que eu peguei assim mesmo, tá? Agora vamos continuar, vamos ver. Agora a gente já viu dois exemplos,
né? Usando o verbo furer e dois significados, né? Dois exemplos, né? E dois significados. Agora vamos ver um terceiro exemplo e um terceiro significado. E que é essa aqui, pessoal, que é furemer. Furemer é enfiar a mão, né? Me, né? É mão. Furemer é enfiar a mão. Tá. Agora, gente, você vai. Essa aqui pode ser usada literalmente, não tem problema, né? Não tem problema. Agora, vamos ver. Oh, lá. Vamos até aqui, né? Tá. Para furemer ou não mangeia, né? Para furer meu não mangeia. Aqui, tá faltando manger. Est-ce que nous capable de dire parfois mon non manger? Pas de problème. Né? Pas de problème, nunca dit parfois mon não manger. E na próxima aula eu vou explicar para vocês quando termina em A, quando termina em an, quando termina em nan, para a gente entender bem, porque eu vi que tem um monte de gente que fica usando A no final de uma frase, fica usando lá. Não é toda vez você precisa usar. Pode ser que não. Aí eu vou fazer um curso especificamente sobre isso para a gente entender melhor. Então, agora vamos, né? Vamos finalizar, né? A gente acabou de ver, né, um terceiro exemplo, fuimer, que quer dizer enfiar a mão, né? Enfiar a mão, o exemplo, parfuimer não manger. Parfuimer não manger, tá? Parfuimer não manger. Tá. Agora vamos finalizar com esse exemplo aqui. Vamos finalizar com, a gente está aqui, né? No número 4, no número 4 aqui. Fure bagaila. Fure bagaila é o que? É colocá-lo, né? Fure bagaila é colocá-lo. Será que aqui, colocar aqui, eu acho. Colocar aqui, eu acho é com acento. É com esse acento, se não me engano. Vamos corrigir aqui. Tá? É colocá-lo, né? Furer bagay lá, colocá-lo. E esse furer bagay aqui não tem problema. Se você está falando de um objeto específico, né? Que você está vendo o objeto, e aí você pode usar furer bagay lá. A pessoa vai entender, né? Que bagay que você está falando, né? Aí o objeto precisa estar na mão da pessoa ou no lugar que a pessoa consegue enxergar, consegue ver o objeto. Senão você vai ter que falar, né? Que bagay, né? Você vai ter que explicar que bagay, né? Foi, por exemplo, foi telefone, não, né? Foi livro lá, né? Você vai ter que especificar se não tiver objeto por perto, né? Se a pessoa não consegue enxergar o objeto, você vai precisar citar o objeto, falar o nome do objeto. Tá. Agora, para a gente terminar aqui, né? Vamos terminar aqui. Fure dent, fure pied, fure rad. Tá? Pessoal, fure dent não é para usar. Aí eu passei esse exemplo para você, é para você entender. Se você, por exemplo, estiver num lugar, você ouviu um haitiano falar pafuredão na femme, essa aqui você pode sair correndo, porque pafuredão na femme é uma frase que a pessoa vai usar quando a pessoa não quer conversar com você, né? A pessoa não quer conversar e a pessoa quer que você saia na frente dela, né? Não fica perto dela. É uma pessoa que está brava, e a pessoa vai usar furedão, né? Furedão, literalmente, é enfiar dente, né? Dent é dente, tá?
E aqui, a gente tem, depois fuedan, por exemplo, a gente pode falar também aqui, fure, 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 fure-pied. Ah, vamos corrigir essa aqui. Fure-pied. Pied aqui é P-I-P-I-E, né? P-Y-E, né? Y aqui é epsilon, né? Aqui, fouet-pied é enfiar pé, né? Fouet-pied, enfiar pé, certo? E aqui a gente pode usar também fureirado, não tem problema. Fureirado é se vestir, né? Meterado, fureirado. Mas a gente usa fureirado para falar de calça, né? Você está vestindo uma calça, aí você está fure pantalão, né? Fure pantalão. Aí, aí pode usar fure. Mas no caso contrário, né? No caso contrário, é melhor você usar meter, tá? Meterado. Ou furer pantalão. Porque furer, a gente já viu no início, tem sentido de enfiar, tá? Enfiar. Beleza? Então, aqui, gente, é o nosso curso, né? Foi o nosso curso. Nosso curso está terminando. Não esquece, desta vez, toda semana, vamos continuar com o nosso curso. Eu tava muito apertado, né? Eu tinha, né? A gente sabe, né? A gente precisa trabalhar, né? Precisa trabalhar e estudar, né? Estou fazendo pós-graduação, estou terminando. É por isso que eu, né? Que eu falei um pouquinho. Mas dessa vez estou terminando com a pós-graduação. Aí eu vou poder continuar sem problemas, né? Postar curso toda semana. Então, gente, essa aqui foi o nosso curso, né? O nosso curso, o primeiro curso desse ano. A gente vai continuar. Não esquece, né? Sempre você vai curtindo, você vai compartilhando e você vai dar uma joinha. Certo? Então, até mais. Até a próxima aula. Tchau.